Nós precisamos fazer uma limpeza, e quando falamos de limpeza, não vamos simplesmente buscar quem são os menos perigosos, os mais perigosos. Porque a cumplicidade é um crime. A ausência também é um crime. Nós estamos vendo que o Brasil mergulhou naquilo que podemos chamar desvio de conduta, para não dizer corrupção. Você não pode mais falar corrupção. Isso pode lhe render um prejuízo muito grande. As pessoas, os senadores, deputados e alguns coordenadores, que é um baixo clero ou baixo estabelecimento daqueles que mandam, que entre si já estão ali no calor e começam a discutir. Quem são os políticos que vão assumir? Ah, o político vai assumir a prefeitura. Fulano de tal vai assumir a prefeitura. Fulano de tal vai assumir a prefeitura do interior. Outros, e sai distribuindo aqui em Minas Gerais, são mais de 5.000 prefeituras. Então nós começamos a compreender quem vai ficar com a capital. Aqui, na capital, tinha, não sei se ainda é, porque eu creio que não é, porque o Zema ganhou 2 vezes e é um bom candidato, bom governador, mas é um reduto do Partido dos Trabalhadores. Bom, com os ganhos evidentes que essa esquerda ainda trabalha, tem alguns que estão nos seus cargos, ainda alguns ocupam algumas autarquias, tanto na prefeitura, tanto no Estado, eles estão calados, mas estão trabalhando. O modo grosso de entender o que se passa no Brasil hoje é perigoso. Muito perigoso. Apesar de os políticos receberem aquele pequeno valor de 5 bilhões de reais, isso é uma fachada para que possam essas pessoas fazerem os meios de chegar outros valores. Então há um acúmulo de corrupção, desvio de dinheiro, que chega a bilhões e bilhões. Onde temos clara certeza de que dinheiro que possa fazer propaganda política para presidente da República, governadores, a rodo, por 5, 6 eleições, sem que venhamos precisar. Mas existem os colaboradores. Eu não sei se há uma pressão, mas eu creio que há uma pressão. Que há as visitas daquelas pessoas indesejáveis que vão às empresas e de fato enforcam. Como nós sabemos que a maioria das empresas no Brasil vive no estado de vermelho, não é algo que se possa dizer que as empresas estão sanadas. Então, é uma vantagem que alguns criminosos têm de chegar e pressionar o empresário. Você tem que contribuir para isso. E isso nós temos visto nos últimos 30, 40 anos. Sempre aconteceu isso. Quem diga, o Serjão, do Fernando Henrique Cardoso, que chamava de rolo compressor, de tanta pressão que colocava nos empresários para conseguir dinheiro. E diga, de passagem, até o dono do Bameirindos, que ficou até doente de tanto esse homem perturbar. Perdeu até o banco. Então, alguns empresários passam por isso. Às vezes, nós culpamos alguns empresários por investimentos, mas sabemos que estão comprometidos ou por interesse comum de ganhar dinheiro, ou mesmo por salvaguardar o seu patrimônio, ou mesmo a sua pessoa. De uma forma ou de outra, eles vão ganhar. Acontece que por trás disso é a formação dos políticos no Senado, que estão sempre ali, vista grossa, para fazer um papel que era fiscalizar os gastos do governo federal. Os gastos. Nós temos visto que esses senadores, eles participam de comissões. Uma das maiores decepções para mim,
é saber que o Renan Calheiro está à frente de uma comissão econômica. Aí é uma piada para todos nós. Mas tem outros intocáveis, que precisam ser alcançados. Por enquanto, eles estão numa posição muito boa, mas o país mergulhou nesse caos e nessa insegurança que nós estamos vivendo, justamente por causa do Senado Federal, que e são responsáveis por via de barrarem ou de fazerem com que essa anarquia cesse de uma vez por todas. Eu tenho aqui nomes de uns 10 senadores. Eu não entendo como essas pessoas chegam ao poder se temos eleições e temos a indignação do povo para mudar. Então encontramos pessoas, os políticos sempre dizendo, não, mas nós temos que mudar. Nós temos que fazer as mudanças. A mudança só de um terço. Só de um terço. Tanto de deputados como de senadores. Quer dizer, eles vão aprendendo. As pessoas têm que entender como começou o crime organizado. Foram políticos presos com criminosos e ali criaram o crime organizado, milícia e toda essa canalice. Agora, quando há mudanças, um terço, de 4 em 4 anos, os deputados mudança de um terço, assim como os senadores. Ficam ali quem? As mesmas figuras que alguns deles é que estão aqui. A mais, Renan Calheiro, por exemplo, que foi ministro da Justiça, teve envolvimento com tudo que não presta. Mas vou ler aqui os nomes, até antes que possa vir a ânsia de falar o nome dessas pessoas. Por exemplo, Rodolfo Rodrigues, Elisiane Gama, Soraya Troques, Ciro Nogueira, esse é chamado Centrão. Eu nunca entendo esse negócio de Centrão, porque como o cara pode criar um cartel tão forte a ponto de deixar quem pode decidir de fora, que é o povo, que é a democracia, e eles decidirem quem você vai votar? Não tem como, não tem sentido isso. Isso é democracia. Humberto Costa, Jorge Cajuru, esse é o pior de Goiás. Cid Gomes, o Jacques Wagner, o Davi Alcolumbre, que esse também é o pior. E Omar Aziz. São essas porcarias que nós temos no Senado. Não vale nada, tem pro lixo. São essas coisas que temos no Senado. Sem contar os outros. Esses aqui foram que não assinaram, né, a CPI por Banco Maastricht, tem uma quantidade de pessoas envolvidas. São essas pessoas. Como nós vivemos numa democracia se nós aceitamos isso? Como nós vivemos numa democracia se aceitamos essa qualificação de pessoa? É isso que o brasileiro tem que entender. E tomar o poder novamente vai ser quase impossível, mas é possível chegar, mas é quase impossível, porque é preciso você se enriquecer com a ideia de que você pode discutir política, sem que envolva essa ideia partidária. Isso está destruindo você. Isso está destruindo o seu caráter. Está destruindo a sua moral. Está destruindo a sua cidadania. Está destruindo, abrindo uma ferida no tecido social, a ponto de eles saberem que você é um dominado. Você precisa sair disso. Você precisa acreditar que existem outras pessoas com o mesmo ou com a mesma intenção de livrar-se dessa corja que aí se encontra. Nós não temos política. Isso que nós estamos vendo no Brasil não é política, isso é uma formação de quadrilha.
formação de quadrilha que leva o nome de política. E nós aceitamos isso. Repito, olha só, esse centrão, se você quer alguma coisa, você tem que negociar com um grupo de pessoas para que seus projetos ou suas ideias, ou mesmo aquelas pessoas que possam ser eleitas, possam essas pessoas serem aceitas. Como um Congresso Nacional aceita esses pequenos grupos, esses tijolos de ideias que destroem a democracia formada, esse cartel dentro do Congresso Nacional, onde eles indicam pessoas para que você possa votar, e as pessoas têm que se, essas pessoas indicadas, esses políticos indicados, ou pessoas que submetem a esses cartéis políticos, eles são praticamente obrigados a seguir a cartilha deles, não a cartilha de promessas de mentiras que eles vão fazer a você. Pela educação, pela saúde, pela segurança. Até quando você vai ser tolo? Acreditar nisso? Até quando? Até quando você vai achar que tem uma saída se você não procurar essa saída? A ideia da esquerda hoje é destruir tudo que você possa imaginar, que possa respirar ou que possa representar qualquer fragmento de liberdade. Mas o povo não vai se libertar de nada. O povo não vai se libertar de nada. Eu sou liberto, você não é. Um tempo atrás eu não era. Eu não tenho partido, eu não tenho político. Se eu achar que algum deles possam ter valor, esse valor primeiro está em mim, em escolher, porque se eu escolher errado, eu não tenho o menor valor o quanto eu fiz as escolhas. Seja inteligente. Se eu escolho o pior, eu não sou o melhor, eu sou o pior do pior. Se eu defendo um comportamento político que vai massacrar o outro, eu não passo de um admirador, ou que sou eu participante, ou estou aplaudindo como palhaço, ou estou no picadeiro, ou estou na arquibancada aplaudindo a ação do criminoso contra o meu compatriota. Seja ele de que estado seja. Isso aqui é um Estado Brasil e todos nós somos brasileiros. Não importa o que aconteça em qualquer região, nós temos que ficar do lado do que é certo. E não podemos. A casa tem recursos para expurgar essas pessoas. Não expurga porque estão todos de mãos dadas. Todos eles. E não há como você fazer. Alguns chegam não, esse aumento de 70% que nós tivemos do funcionalismo público, nós não assinamos, mas você vai receber do mesmo jeito. Mesmo jeito. Não há um instrumento? Por que não há um instrumento? Porque nós, brasileiros, nós fizemos essa divisão. Nós fizemos essa divisão. Nós mesmos criamos monstros para nos perseguir. Fizemos essa divisão. Não discuto política, não. Deixa o ladrão, deixa o lobo tomar de conta do galinheiro. De onde sai o seu esforço, seu sangue, para juntar uma quantidade de dinheiro para fazer investimento em hospital, saúde, segurança? É de você, que paga essas pessoas. É de você. E você mesmo não liga para o seu bolso. As coisas estão caras, mas eu posso pagar. No dia que você entender que você pode dominar, você vai entender que eles vão começar a ter medo de você. Para ter um Brasil é preciso que haja uma ação.
da própria democracia e do próprio ser, e entender que você não pode passar dos seus limites a violar o direito do outro. Então, começa a se entender que a segurança tem que ficar no seu devido lugar, a saúde, a educação. Não pode haver nenhum professor que possa violar as regras da educação. Não pode haver funcionário público que possa fazer descaso daqueles que se encontram à espera de um bom atendimento. Não pode haver nenhuma violência por parte da ação de segurança pública que possa alcançar o cidadão sem que esse possa ter culpa ou simplesmente ser porque torna-se a visão dessas pessoas que agredem como insignificante. E a insignificância física, a insignificância moral, a insignificância pessoal, ela vem quando você não conhece seus direitos e baseia-se nesse não conhecer os direitos quando você diz: eu não discuto política. Aí sim, você é visto por todos esses meros funcionários públicos como se a pancada vem de cima para baixo, vamos dar mais um pouquinho nesse aqui, né? E é assim que nós estamos vivendo. Não pode ser assim. Não pode. Não estamos precisando de pessoas más. Estamos precisando de pessoas que estejam dispostas a entender que é a maioria fragmentada sobre o poder do direito do Estado de Direito, que forma a maioria para a formação dos poderes, que chamamos de democracia. Aí sim, democracia é a decisão da maioria, ou a participação da maioria no Estado político, que forma o que nós chamamos de soberania, cidadania. Tudo isso, mas parte quando você torna ou tem em si esse conhecimento, esse fragmento, como soma para se fazer uma democracia, ou participar dos atos políticos para a formação do governo, de estrutura, ou qualquer outra que possa servir ao povo que a formou. Sem isso, nós não vamos ter. Sem isso, nós sequer vamos compreender o que é que de fato estamos fazendo. Aí, cabe a desilusão. Deixa isso para lá. Um dia acaba. Você. Porque eles vão permanecer e vão passar o cargo de deputado, aponta para outro fica com gratidão e paga recurso, o outro indica para o cargo público, o outro paga recurso, e fica essa jogatina, essa roleta, né, russa dentro desse clube chamado Brasil, que todos nós somos responsáveis por essa anarquia que aí se encontra. Um abraço a todos. Até mais.